Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Pode Crer desse ano, né? Demorou, mas chegou. E como vocês podem ver, a gente tá em outro nível agora. A gente tá aqui no tempo com microfone, com tudo. E só foi o Uriel sair, né? Graças a Deus. Mas brincadeiras à parte. Mas, brincadeiras à parte, queria agradecer ao Uriel por esse tempo. Foi Doutor Uriel. Doutor Uriel, exatamente. Careca Uriel. Ele mesmo. Foi muito bom dividir isso aqui com ele. Aprendi demais com ele, assim, foi muito bom. Então, obrigado, Uri, tamo junto. E queria apresentar nossa nova co-host daqui. E aí, galera? Júlia, se apresente aí pro pessoal. E aí, gente, meu nome é Júlia e vou estar com vocês esse ano aí, não pode crer. Tô com uma expectativa muito boa. Tomara que seja de Deus, assim, que a gente consiga ser influenciado e influenciar vocês. É isso. Massa, então. E hoje temos dois convidados muito especiais, né? Pai e filho pela primeira vez nesse podcast, né? Pastor Heraldo. Gabriel, todo mundo conhece vocês, né? Mas se vocês quiserem dar uma apresentação aí pro pessoal. Meu nome é... Oi, galera, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Gabriel Heraldo. Sou filho de Heraldinho. E eu tenho 22 anos. Eu trabalho como produtor audiovisual. E isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje. Realmente. Então, por isso eu estou aqui. Não é só porque eu sou filho desse cara, não. E é isso aí. Eu gosto desse cara como se fosse um filho. Né? Mas, galera, que bom estar aqui com vocês hoje. Muito alegre por isso. E a gente vai tratar de um tema super importante. E eu sou pastor, né? Sou pastor aqui dos Adolas da igreja, mas muitos anos da minha vida eu trabalhei na indústria do entretenimento. E uma parte muito significativa disso é a comunicação de ideias. Como que a gente se apropria de meios para transmitir ideias. Então, acho que isso é muito importante, muito relevante, porque a gente vai conversar, né? Porque quando a gente fala em redes sociais, a gente está falando de um grande fórum propagador de ideias. Então, vai lá, Henrique. Não, eu acho que, pra gente começar essa conversa, né? Acho que antes da gente meter o pau nas redes sociais, né? Não sei se a gente vai fazer isso, mas a gente falar se existem coisas boas nas redes sociais. Sim. Tem como a gente usar para o reino? Tem como a gente ser luz naquele meio? Perfeito, excelente. Eu acho que, em primeiro lugar, é muito importante a gente estabelecer isso, né? Eu, pelo menos, olho para as redes sociais, eu não vejo como algo ruim, devastador. Eu vejo como algo que tem um potencial muito grande para executar bons propósitos. O poder das redes sociais, em termos de comunicação e propagação de ideias, é uma coisa sem precedentes na história. Antes, a gente estava batendo um papinho aqui, né, falando, por exemplo, há alguns anos atrás, um artista, por exemplo, se ele tinha um trabalho, vamos dizer aqui, um trabalho musical, né, para ele conseguir alcançar um público, ele tinha que passar por todo um processo que é extremamente restrito. Havia pelo menos, vamos colocar aqui, 2 décadas atrás, 20 anos atrás, as gravadoras que elas detinham, assim, elas tinham todo o poder das mídias, dos meios para propagar, digamos assim, as obras de artistas. Então, um artista, por exemplo, há 20 anos atrás, ele ficava completamente dependente e, até certo ponto, refém dessas grandes estruturas. As redes sociais, elas vieram para, de uma certa maneira, democratizar esse acesso direto ao público. Isso é uma coisa que não existia antes, porque se você pensar na era da revolução da comunicação, na televisão, por exemplo, a televisão alcançou um grande público, mas para você chegar lá na televisão, tinha todo um processo que era bastante limitado também. Mas hoje, com as redes sociais, esse processo se abriu. Ou seja, você tem condição de produzir na sua casa algo que tem o potencial de alcançar milhões de pessoas. Isso é uma coisa fantástica, é uma coisa sem precedentes na história. Eu também, pessoalmente, eu trabalho com produções audiovisuais e a minha ferramenta de publicar e de compartilhar essas coisas é através das redes sociais, é através do Instagram, é através do YouTube, é através do WhatsApp.
Então, para mim, hoje mesmo é essencial para o meu negócio eu estar inserido nessa área. Eu também, até por uma questão de visibilidade, tipo, antigamente para você conseguir alcançar milhares de pessoas, você precisava ter muitos contatos e muita gente tipo envolvida para alcançar isso. Hoje, tipo, eu posso abrir um Instagram, postar um Reels e milhares de pessoas verem o meu produto e poderem tipo ver o que eu estou compartilhando. No meu caso, é do meu trabalho, mas para muitas pessoas pode ser também uma ideia, pode ser uma obra de arte, pode ser algum sentimento, alguma coisa que você quer que as outras pessoas conheçam também. Então, é uma ferramenta muito, muito boa e muito, muito útil. Só que, assim como outras ferramentas que a gente não pode deixar que ela domine a gente. E eu acho que isso já começa a falar um pouco dos cuidados que a gente tem que ter com as redes sociais, das limitações que a gente precisa, às vezes, colocar nisso para que isso não domine o nosso tempo e a nossa mente. Uma outra coisa também que é muito interessante, muito boa, que as redes sociais trouxeram, que foi a possibilidade, por exemplo, para pessoas que estão distantes umas das outras, de poderem compartilhar certas coisas. Eu estava contando aqui para a galera, né, que, por exemplo, eu tenho uma cunhada que está prestes a ter neném, do outro lado do mundo. Prestes, literalmente. Tipo assim, ela está com 9 meses e 3 dias. 9 meses e 3 dias. Então, por exemplo, está sendo super importante para a gente, como família, poder acompanhar isso de perto, né? Porque não só porque ela está postando, mas a gente tem a possibilidade de entrar e se conectar em tempo real, né? E de viver esse processo, uma coisa que anteriormente não seria possível com essa intensidade, né? Então, esse aspecto é muito interessante, porque nesse aspecto, sim, a rede social pode promover uma aproximação entre as pessoas. No entanto, ela também pode provocar o afastamento das pessoas. E eu acho que é aí que a gente precisa entrar agora por um viés de cuidados, né? Onde a gente precisa avaliar essa ferramenta e a gente precisa aprender a se posicionar diante dessa ferramenta no aspecto de como que nós estamos utilizando ela. E aí tem várias coisas que a gente pode explorar aí. Mas eu acho que, continuando nessa perspectiva das coisas boas que tem, né? É uma ferramenta como qualquer outra, né? Eu vi em algum lugar que mídia significa meio. Então, a igreja sempre usou os meios que eram possíveis na época para estar pregando o evangelho. Então a gente vê na época dos primórdios da igreja as cartas que tinham, depois foram formados os livros, né? Teve a Bíblia. Um grande tempo depois teve o telégrafo e século passado da televisão. Então que Billy Graham usou, vários pastores daqui do Brasil usam. Então isso é um meio que a gente tem que usar. E pastor, eu acho que a gente estava conversando isso antes, que o que acontece se a gente não preencher, não se inserir nesse meio? O que acontece? O mundo vai ocupar, né? Não existe espaço vazio. Hoje as redes sociais são um meio de comunicação que nós temos para falar, até para alcançar outras pessoas. Mas como lidar com essas más influências e também o excesso de tempo, sendo que a gente tem que lidar com as redes sociais para comunicar com outras pessoas? Excelente. Olha, entrando agora por esse veio, em primeiro lugar, assim, concordo bastante contigo, Henrique. Veja só, um grande problema é o abandono, né, de um fórum, de um meio de propagação de ideias. Veja, um exemplo que eu acho fantástico na Bíblia é Paulo em Atenas, né? Porque o Areópago era o lugar da propagação das ideias. E ali rolava de tudo. Os epicureus estavam ali, né, propagando suas ideias. Havia aquele politeísmo todo ateniense ali. E Paulo, ele chega no meio de tudo isso. E ele diz assim, olha, eu estou aqui nesse fórum de propagação de ideias. Eu estou aqui porque eu passei aqui pela cidade e eu vi que tem uma estátua aí ao Deus desconhecido. E é desse Deus desconhecido que eu quero falar para vocês. Porque esse Deus que vocês não conhecem, esse Deus, ele é o Criador dos céus e da terra, de tudo que neles há.
Então, veja, aí está um exemplo muito claro de alguém comprometido com Deus, com a sua palavra, que adentra num fórum de debate de ideias para ali estar oferecendo às pessoas a possibilidade de um encontro com a verdade. Então, isso é importantíssimo, porque uma possibilidade ruim que existe é, olhando para esse universo que nós estamos vendo, com tantas coisas tão terríveis sendo propagadas nas redes sociais, é que a gente simplesmente abandone esse fórum. Né? Porque Paulo poderia ter pensado assim, né? Pô, cara, eu vou lá para o Areópago, vou fazer o que lá? As pessoas vão me ridicularizar. Está todo mundo falando lá, né, das filosofias, das últimas novidades. Ele fala isso para os atenienses, ele fala: olha, vocês em tudo, vocês estão aqui buscando as últimas novidades. Mas eu estou aqui, e eu estou aqui para falar para vocês a respeito desse Deus que vocês não conhecem. Então, esse para mim é o grande exemplo de alguém que adentra no meio do seu tempo, para ali dar uma possibilidade para que as pessoas possam ter um encontro com a verdade. Então veja que ali em Atenas, muita gente ridicularizou Paulo, mas muita gente creu na palavra por causa disso. Então eu creio que esse é um exemplo interessante. Nesse nosso entrar nas redes sociais, que a gente entenda isso. Olha, nós vamos ser ridicularizados, vamos ser perseguidos, muitas pessoas não vão dar ouvidos à nossa mensagem. Tudo bem, faz parte. Mas estamos aqui. Nós não vamos abandonar, nós não vamos entregar isso aqui, porque é importante que em qualquer espaço haja alguém levantando a bandeira da verdade, senão a gente impossibilita as pessoas, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, então as pessoas precisam ter um acesso à palavra, e esse é o nosso encargo. A gente começa a privatizar o evangelho, uma coisa que deveria ser para todos, acesso para todos, a gente começa a deixar um evangelho muito egoísta. Tipo assim, eu não quero ir para aquele lugar porque tem muitos pecadores, e mesmo a gente sendo pecador, a gente tem essa ideia de que aquele lugar, por exemplo, um lugar em que existem várias prostitutas, e a gente não quer ir lá porque tem várias prostitutas, mas sendo que Jesus falou com a prostituta. E eu acho que é uma falha que o nosso tempo está tendo, que, tipo assim, de privatizar isso, sabe? Jesus ele falou sobre a importância de que quando a gente tem uma luz, a gente não coloca a luz debaixo da cama ou debaixo de um cesto. A gente coloca no ponto mais alto da sala para que ela possa iluminar tudo. E hoje em dia, e também ao longo da história, a igreja precisa se posicionar nos lugares que são mais visíveis. E hoje em dia o lugar mais visível são as redes sociais. E é claro que isso também... A gente tem que tomar cuidado ao falar isso, porque às vezes isso dá também espaço para que pessoas achem que, então posso me posicionar de qualquer jeito, tipo, eu posso fazer o que eu quiser, ou falar o que eu quiser em nome de Jesus e fazer isso para chamar a atenção de muita gente. E aí é que eu acho que a resposta talvez seja não. A gente precisa se posicionar nesses lugares intencionalmente, e também é uma ferramenta para espalhar o evangelho. Tipo, tremendo, é isso. É uma forma de você alcançar uma quantidade de pessoas, e de você, por mais curto que às vezes seja o tempo, né, da pessoa estar exposta ali, mas é uma forma de você falar da verdade para, tipo, uma quantidade de pessoas que a gente nunca viu antes, assim, de centenas de milhares e de milhões de pessoas que podem ouvir da verdade por um TikTok que eu postar, tipo, falando sobre Jesus, ou falando sobre o amor, ou falando sobre a alegria em Jesus. Então, essa é uma realidade muito importante para ser encarada também. Só que essa realidade também traz responsabilidades, que eu acho que às vezes as pessoas elas não tendem a assumir e entender também. Eu acho que isso traz... Tem outra coisa que a gente tem que... Acho que é necessário que a gente fale disso, é que esse discipulado, essa liderança, essa influência não pode substituir a comunhão real, né? A comunhão. Sim. Acho que o pastor Heraldo pode falar melhor disso, que um discipulado não pode ser feito virtualmente. Exatamente. Implica vários problemas. Não, só para acrescentar o que ele vai falar, acho importante a gente lembrar aquela ideia
de que nas redes sociais, que aqui o tema são redes sociais, a gente tende a não a criar um avatar de nós mesmos e não tipo, demonstrar quem nós realmente somos. Eu volto aí, Henrique, nesse ponto que você falou, eu volto a esse exemplo de Paulo lá no Areópago, né? Porque o Areópago era um local de exposição de ideias. Mas veja que depois ele pega as pessoas e ele traz as pessoas para o lado. Então esse é o papel da igreja. É por isso que a igreja ela nunca está dissociada da nossa vida. Porque, veja, você pode postar coisas na internet de várias frentes. Tem gente que posta coisas artísticas. Beleza, mas e qual é o próximo passo que a pessoa precisa dar? Entende? Então a igreja, ela nunca está dissociada da nossa vida, né? Então, eu vejo esse exemplo aí. Paulo, ele chegou lá, no Areópago, ele expôs as ideias, ele expôs o evangelho. Mas a partir dali, se cria um elo com as pessoas. Aí, Paulo diz assim, agora vem cá, vamos caminhar. Entende? Então, a gente precisa entender a rede social como uma mera porta de entrada. Ela não é um fim em si mesmo, tá? Ela é um caminho para uma disseminação de uma semente, mas ela não é a finalidade, ela não é a resolução última, porque a resolução última, segundo o projeto de Deus, se chama família de Deus, se chama igreja, né? Então, eu acho que é interessante a gente ter essa perspectiva também. Tá? E volto a esse exemplo aí de Paulo lá no Areópago. Uma coisa que eu acho que também as redes sociais provocaram foi essa tendência do imediato. Então, a gente começa a dar tempo a Deus. A gente, tipo assim, tá lá nas redes sociais, aí brota um vídeo lá, e aí tá dizendo uma resposta pronta, uma receita pronta de como você consertar uma área de sua vida através do cristianismo. E se dá por resolvido, entendeu? Não tem uma procura, é como se as coisas ficassem muito superficiais. Aí não tem aquele secreto com Deus, sabe? Eu acho que tem outro problema dentro do que o Júlia está falando, é que, diferentemente, tipo assim, eu vou pedir um conselho para pastor Heraldo, eu conheço ele, eu sei que ele é um homem de Deus, eu sei que ele é um pastor de verdade, um pastor bíblico, mas eu pergunto para um pastor lá na caixinha de perguntas, não sei quem ele é de verdade. E isso é um problema, né? Porque muita gente está dependendo desses pastores, fazendo perguntas tão íntimas lá, que esses pastores, primeiro, não te conhecem, e, segundo, você não conhece esses pastores, você não sabe se aquilo que eles falam está de acordo com a vida deles. Então tem esse problema também. Enfim, a gente está falando de alguns tópicos aqui, né? Tipo, simultaneamente. Eu queria só falar um pouco mais da questão de como as redes sociais hoje em dia, elas são usadas para mostrar as melhores partes, sabe? Tipo, de tudo. Normalmente, quando você posta alguma coisa no Instagram, ou quando você posta alguma coisa no TikTok, ou em qualquer outro lugar desse tipo, você quer postar algo que vai atrair outra pessoa, porque ela vê alguma coisa que ela quer. E ninguém quer estar triste, ninguém quer, tipo, passar por dificuldades. Por mais que isso faça parte de todas as nossas vidas. E eu acho que, tipo, o evangelho sendo pregado através das redes sociais, ele encontra essa dificuldade, às vezes, porque se você está usando as redes sociais, tentando, assim, gamificar e, tipo, jogar o jogo, né? De falar, pô, como é que eu viralizo? É através de um vídeo que as pessoas vão ver, compartilhar e gostar, não sei o quê. E como é que eu faço isso normalmente? Através de algo, tipo, bom, tá ligado? Através de algo, tipo, não, isso é legal, pá, entendeu? E às vezes o evangelho sendo pregado nesses ambientes, eles tendem a focar em coisas superficiais, em coisas que vão fazer as pessoas se sentirem bem, mas que não vão gerar uma transformação real. Isso não é só pelo tempo, sabe? Tipo, porque eu posso... A gente tem testemunhos de pessoas que ouviram a palavra de Deus, tipo, em 5 minutos e, tipo, foram transformadas, tá ligado? Você vai numa conexão da vida, você vai... Tipo, você escuta histórias de missionários e de pregadores que a pessoa ali, tipo, não precisa de muito tempo para o Espírito Santo já agir e já transformar ela. Só que
precisa ser confrontador. Ninguém é transformado através de eu falar, tipo, mano, sua vida vai ser cheia de bênçãos. Pô, obrigado. Tipo, mas o que eu preciso para fazer isso? Não, tipo, só vai ser cheia de bênçãos. Ah, beleza, vou viver minha vida normal e eu vou ser abençoado. E, tipo, mais pessoas precisam entender a importância do arrependimento, a importância da confissão dos pecados. De falar coisas que até machucam às vezes, falar né? coisas que doem, sabe? Que não são confortáveis. Eu acho que também Excelente. a rede social, ela é feita pra gente mostrar a parte mais confortável que a gente quer mostrar. Tipo, eu posto nas minhas redes sociais as minhas melhores fotos. As fotos em que eu acho que eu tô mais bonito. Os momentos que eu acho que são mais felizes e os momentos que são mais confortáveis. Raramente alguém vai postar na rede social um momento que ela está mais desconfortável, como quando ela precisa confessar os seus pecados. Isso é uma parte essencial da caminhada cristã e isso é algo que muita gente que recebe assim o evangelho através desses meios pode ter essa ilusão de que tipo a vida é mil e uma maravilhas, sabe? É tipo é uma vida cheia de flores, sendo que a gente precisa passar por processos muitas vezes. Então, eu acho que existe lugar para todas essas coisas. Existe, a Bíblia fala isso, que Eclesiastes 3, a gente fala isso toda hora. Existe um tempo para tudo. Existe um tempo para eu falar de alegria, mas existe um tempo também de eu falar sobre choro. Existe um tempo de eu falar sobre coisas boas. Existe um tempo para eu falar sobre coisas difíceis. E isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado na nossa experiência com redes sociais, tanto no que a gente vai divulgar, no que a gente vai compartilhar, mas também no que a gente absorve. E por que o que a gente absorve? Porque às vezes a gente gasta tanto tempo no nosso celular hoje em dia que a gente se dessensibiliza. Tá certo essa palavra? Tá certo? Obrigado. A gente se dessensibiliza do que é a vida real, sabe? Porque o que a gente enxerga da vida dos outros é algo muito filtrado, é algo muito bonitinho, é algo muito perfeitinho, sendo que a vida não é isso. E aí quando eu tenho problemas na minha vida, eu olho pro Instagram e falo, eu não deveria ter problemas, porque fulaninha, tipo, falta isso, velho, ela tá na praia, no Caribe e não tem problema nenhum na vida. E isso adentra no ciúmes, na inveja, essas coisas. Exatamente. Isso causa, tipo, sentimentos que a gente não deveria ter, de ciúmes, de inveja. Isso causa também a gente criar uma expectativa sobre a nossa vida que não é real, que não é alcançável, que não é bíblica. Tipo, a Bíblia, eu acho muito legal da Bíblia que a Bíblia não é um livro de homens perfeitos. A Bíblia mostra um homem perfeito, que foi Jesus. Mas a Bíblia nos mostra a vida de Davi, a vida de Salomão, a vida de Adão e Eva, a vida de Moisés. E todos esses homens, por mais grandiosos e por mais bênção que eles foram, eles passaram por dificuldades. E não só passaram por dificuldades, como também erraram e tiveram que se arrepender do erro deles. E a Bíblia mostra pra gente que a nossa vida, ela não é 1001 flores, porque a gente vive num mundo caído, a gente vive num mundo que reina o reino das trevas. E na nossa carne também, a gente tem o pecado que a gente precisa lutar e combater todos os dias da nossa vida. Então, se a gente olhar pela Bíblia e espelhar a nossa vida no que a gente enxerga na Bíblia, a gente vai ter uma ideia melhor do que realmente é viver. Mas quando a gente espelha a nossa vida nas redes sociais e no que a gente absorve no nosso celular, a gente vai ter uma vida que é uma ilusão, sabe? Excelente. Eu queria pegar esse gancho aí eu trouxe aqui algumas informações, mas antes queria só fazer um comentáriozinho rápido. Porque, veja só, seguidores, né? Vídeos populares, tem dois aspectos aí. Um é isso, só mostra as coisas boas. E o outro aspecto é a polêmica. Alguns dos vídeos mais viralizados na internet são vídeos que promovem polêmica, né? Tem canais que são especializados nisso. O cara só fala de polêmica e fala de tudo que aconteceu de ruim naquilo, com aquela pessoa, com aquele... e sem oferecer nenhum tipo de ajuda, nem
nenhum tipo de solução e sem estar aberta e disponível para chegar junto daquela pessoa, caminhar junto e dizer, vamos corrigir isso, vamos caminhar. Né? Então, isso é terrível, porque é uma espécie de amplificação. A gente, né, antigamente, aí tinha muito nas bancas, aquele jornal que só falava miséria, né? E parece que as redes sociais pegaram essa ideia e amplificaram isso. Então, alguns dos caras mais populares na internet são os caras da polêmica, que eles só ficam ali lançando polêmica, falando, criticando, falando, né, de coisas ruins. Então, isso também é um dado interessante. Mas, veja pode falar. Só para concluir essa ideia da polêmica, para partir para outras coisas, mas eu recentemente... A gente teve o Retiro dos Jovens, que eu participei, por isso minha voz está assim, bem mais, né? Enfim, tivemos no Retiro dos Jovens e depois do retiro eu ouvi o testemunho de alguém muito querido, eu não era muito próximo dele, mas eu conheço ele. E essa pessoa veio contar o testemunho de que estava afastado da igreja, de que estava vivendo muitas coisas complicadas. E que, graças a Deus, no retiro teve uma experiência com Deus, assim, incrível, e que ele voltou a Cristo e que, assim, a vida dele daqui em diante vai ser diferente. Mas uma das coisas que ele compartilhou que fizeram ele se afastar da igreja foram as pessoas falando dele, do jeito e da forma que as pessoas jogavam certas coisas para cima dele, e em vez de... Porque esse é o problema da polêmica também, né? É que existem coisas ruins, né? Acontecem coisas ruins. E às vezes a gente até vai precisar, de uma certa forma, discutir coisas ruins que acontecem. Só que essa discussão e essa conversa sobre essas coisas, ela precisa gerar frutos de vida. Então, se uma conversa que eu estou tendo sobre uma situação ruim, ela gera frutos de morte, como, por exemplo, eu depreciar e eu pegar aquele cara que já está numa situação ruim e jogar mais para baixo ainda, porque eu chego para ele e falo... Chega na cara dele apontando o dedo e chega... Não, você tá aí, não sei o quê. E sem querer, tipo, chegar nele e falar... Vem cá, o que você está passando? Por que você está fazendo essas coisas? Eu posso orar por você? Eu posso cuidar de você? Eu posso andar com você? Porque muitas vezes as pessoas, elas estão doendo, sabe? E... Existem, sim, momentos que a gente erra por errar, que dá na cabeça Eu acho que, só para organizar assim as ideias, eu acho que existem dois extremos, né? Ou um é que polemiza demais, a gente quer sempre briga, quer sempre treta, né, como chamam. Uhum. E o outro que é só passar a mão na cabeça. Sim. Então, acho que esses são dois extremos que a gente tem que tomar cuidado, porque são talvez as principais razões pelas quais o evangelho virtual, digamos assim, não substitui o evangelho presencial, né? Sem dúvida. E aí, Henrique, eu queria construir um pouquinho em cima disso que você falou e dessas ideias aqui, para a gente chegar em dois pontos aqui importantes. O primeiro ponto é a cultura da comparação. E esse é um dos grandes, grandes perigos da cultura da rede social. Tá? Eu trouxe alguns gráficos aí e se der para botar aí na tela, mas esse gráfico aí é um gráfico que mostra o crescimento do vício em celular nos Estados Unidos. Aí observe aí o ano de 2013, tá? Observe aí embaixo, entre 2013 e 2016, que vai ser um ponto aí, né, logo na metade aí, entre 2015 e 2017. Veja que tem um pico ali, né? Veja que é uma linha ascendente. Aí, o que é que acontece? Olha só esse outro gráfico aqui, tá? Passa aí. Olha só, sabe o que é isso aí? Isso aí é o aumento dos casos diagnosticados de depressão, tá? Por grupo, por faixa etária, entre 2013 e 2016. Olha lá, entre os adolescentes, 12 a 17 anos, aumentaram 63% os casos de depressão entre adolescentes, coincidindo perfeitamente com a curva ascendente de tempo de uso
de redes sociais. Tá? Então, beleza, pode sair do gráfico aí. Isso aí é estarrecedor. Tá? E mostra uma relação muito clara entre as duas coisas. Por quê? Por que esse aumento da depressão? Por causa da cultura da comparação, que vocês já falaram aqui. Cara, olha só, eu tenho a minha barriguinha aqui, né? Eu não tenho barriga de tanquinho. Tamo junto. Né? Minha barriga está mais para máquina de lavar do que para tanquinho, né? Mas, cara, eu olho na internet, eu entro lá na rede social e, pô, cara, todo mundo tem barriga de tanquinho. Os caras tudo forte, malhado. Porque eu não tenho barriga de tanquinho. Peraí. E esses caras estão sempre sorrindo. Olha quantos mil seguidores eles têm. Então, peraí, alguma coisa está errada comigo. Isso vale para tudo. Veja só, o Gabriel falou aí, você falou também, Henrique, né? Pô, o cara está lá numa praia, no Caribe. Pô, cara, e eu estou aqui no buzu. Sabe? Eu estou aqui no buzu, indo para a escola ou para a faculdade, e o cara está lá numa praia, cheio de gente bonita. Pô, cara, meus pais brigaram, e eu estou na maior, sabe, tristeza por causa disso. Mas quando eu olho na rede social, meus amigos estão todos dando risada, estão num restaurante, num lugar legal. Pô, eu não tenho grana para estar num lugar desse. Cara, essa cultura da comparação. E você começa a acreditar que a vida é assim e que, se você não está vivendo isso, tem algo de errado com você. Então, esse dado, ele é muito, muito estarrecedor. E aí tem um outro gráfico que eu queria mostrar para vocês aí, ó. Dá uma olhada aí. Diz o seguinte, mais ou menos quase 40% das meninas que passam mais de 5 horas por dia nas redes sociais mostram sintomas de depressão. Agora olha esse outro aqui, esse outro gráfico. A maioria das garotas com depressão, elas estão insatisfeitas com a sua aparência. E 2,5 vezes mais do que meninos, elas estão insatisfeitas com o seu peso. Cara, filtros de Instagram, né? Cara, filtro de Instagram, e não é só isso. Você está sempre no seu melhor ângulo. Você não vai postar uma foto que você está com espinha na cara, que você está num ângulo que a sua barriguinha fica de fora. Então, as pessoas começam a acreditar nisso, nessa mentira. Cara, a vida não é assim. O mundo é imperfeito. As pessoas vivem crises, vivem dramas. Sabe, a gente vive num mundo caído. Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas as pessoas começam a achar, não, que o mundo é uma ilha da fantasia. E que se eu não estou vivendo isso, se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho barriga de tanquinho, se eu não estou toda hora sorrindo, se eu não tenho um bocado de gente do meu lado, tem alguma coisa errada comigo. Isso é mentira. Porque a vida não é assim. A vida não é assim. Então, esse é um universo fantasioso que está levando uma galera gigantesca à depressão. Tá? Eu acho que não é nem só a questão da gente se autoavaliar, também como a gente avalia os outros, né? É a métrica que a gente usa para se essa pessoa é legal, gente boa, Exatamente. É a quantidade de comentários que ela tem, a quantidade de seguidores que ela tem. Perfeito, cara. Perfeito. Eu estava falando com minha mãe um dia desses, que a gente estava falando sobre pessoas, assim, sempre tem aquela teoria, né? Tipo, existem pessoas melhores que eu, existem pessoas piores que eu. Sempre tem essa teoria. Mas, tipo, eu acho que o referencial não é humano. Tem que ser Cristo. Cristo é superior que todo mundo. E a gente é diferente. E as pessoas são diferentes. Então, tem até aquele versículo, Romanos 12:2, se eu não me engano, que é: não me conformeis com os padrões deste mundo. Que a gente começa a se inspirar muito no outro e a gente acaba esquecendo da identidade que Cristo nos deu, que foi filho dele. E tem imperfeições. Exatamente. E a gente tem que assimilar isso, sabe? Excelente. E um outro problema em relação a isso, não só por causa da criação de um referencial equivocado, mas é um referencial falso. Tem uma frase de um poeta baiano que eu gosto muito, que ele diz assim: de perto ninguém é normal. E é muito interessante isso, porque a gente começa a ser influenciado não por aquela pessoa,
mas pela ideia que a gente tem do que aquela pessoa seja, pelo que ela transmite, que é uma visão falsa do que ela é. Entende? Então, por exemplo, eu convivi muitos anos no mundo artístico. E é impressionante que quando você chega perto das pessoas, a realidade é muito diferente daquela realidade do palco, do brilho, da imagem do artista. E o que é que acontece aí? É que a internet está trazendo isso para todas as pessoas. A gente está tendo a impressão de que todos nós temos que andar num palco iluminado e que nós temos que fingir ser algo que nós não somos. E Fernando Pessoa, ele falava isso de um jeito muito bacana. Ele dizia assim que o poeta é um fingidor. E ele finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então, Caramba. a gente Uau. está vivendo num mundo de fingimento. Bota na tela aqui o... Fingimento, tá? Por quê? Porque a internet, as redes sociais, elas nos dão a sensação de que nós estamos nesse palco iluminado. Essa ideia de centro. Agora todo mundo é o centro do universo. Agora todo mundo é centro das atenções. Então, eu preciso me cercar, né, de uma imagem que eu vou transmitir para as pessoas e que não corresponde à verdade, à realidade do cotidiano, do dia a dia. Tá? Eu acho que a gente tenta criar essa imagem até quando a gente está presencialmente. A gente acho que começa a influenciar a gente porque a gente está sempre tentando parecer mais quem a gente queria ser, quem a gente... Exatamente. Esse é um problema muito... Tem um filósofo que ele fala que as pessoas começam a aceitar o inaceitável para se encaixar na Perfeito. sociedade. Perfeito. Teve uma reportagem que foi feita recentemente, que foi um repórter, ele foi na casa de um senhor que tinha uma Bugatti, era um Camaro, eu não me lembro o carro, mas era um carro muito caro. E chegou lá e perguntou assim, e a casa do cara era tipo, não tinha quase nada na casa dele, ele era extremamente pobre. Aí o repórter falou assim, por que você não investe esse dinheiro que você comprou o carro na sua casa, na sua família, na comunhão com seus filhos? Aí ele falou, porque isso não vai gerar um status para mim na sociedade. E eu preciso da minha imagem garantida. Exatamente. Excelente. Aí tem um outro aspecto aí, dentro do que vocês falaram também, que eu acho interessante a gente abordar. Porque a gente falou dessa coisa da polêmica, né? Então, assim, esse é um outro aspecto. Então, eu preciso falar mal, eu preciso gerar uma polêmica para poder ser visto pelas pessoas. Gerar engajamento. Né? Gerar engajamento. Mas aí tem um detalhe aí, que é o seguinte, cara. É que por trás das redes sociais tem uma inteligência artificial que ela sabe qual é a sua opinião sobre as coisas. Certo? Então, a rede social, ela só manda para você aquilo que ela sabe que você vai gostar. Eu só recebo um versículo no meu Instagram. Brincadeira. Certo? E futebol. Então, veja só, o que é que acontece? É que até mesmo a polêmica dentro do universo da rede social, ele é artificializado. Porque não existe um debate sincero e verdadeiro de ideias. Existe o seguinte, uma inteligência artificial me alimentando daquilo que ela já sabe que é a minha opinião. Entende? Aí forma as famosas bolhas, né? Você só recebe aquilo que você gosta e aí tem outro problema que você acha que o mundo inteiro, como você tem essa impressão de que aquilo que você vê nas redes sociais é o que todo mundo acha, que o mundo inteiro concorda em tudo com você. Exatamente. É uma tentativa de deixar você dependente disso. Isso. Então ele te agrada para isso. E isso está alejando a gente, tá, da possibilidade do diálogo. Então, veja que o mundo está cada vez mais violento em termos da imposição de ideias. Você vê isso nas universidades, você vê isso nas redes sociais, principalmente. É uma histeria, tá? Onde as pessoas elas não estão dispostas a debater civilizadamente as suas ideias. Elas querem impor as suas ideias por meio do grito.
tá? E da imposição. Por quê? Porque se você não concorda com a minha ideia, eu cancelo você. Então, isso é uma forma de violência, tá? Isso é uma expressão interessante. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que trabalha numa escola. E ela estava falando que estava conversando com alguns alunos, adolescentes, e perguntou para um dos alunos assim: o que é que você faz se alguém discorda de você? E ela e aquela pessoa disse assim: eu agrido aquela pessoa. Sabe? Assim, eu não me lembro o termo exato que a pessoa falou. Tapa. Mas assim, sabe, para que eu vou ficar ouvindo essa pessoa? Né? Então, ao mesmo tempo que as redes sociais elas ficam alimentando essas polêmicas, mas são polêmicas que ela alimenta dentro daquilo que ela já sabe que é a sua opinião. Não é um debate saudável de ideias. Então, por exemplo, Pedro, ele diz assim: olha, estejam prontos para responder, com mansidão e com temor, a razão da esperança que há em vocês. O que é isso? Isso é uma exposição civilizada de ideias. Volto lá para Paulo em Atenas. Paulo foi para lá e ele apresentou seus argumentos, ele apresentou as suas ideias. Ele fez isso respeitosamente, ele fez isso com muita autoridade, tá? Com muita convicção, mas veja que o texto é muito interessante, porque ele volta vários dias ali, eles debatem aquilo, eles exploram aquelas ideias. E as redes sociais, elas estão nos alejando dessa possibilidade, porque nós estamos acostumados num mundo sem dissonância. E você falou da bolha, Henrique, é isso aí. Então eu vivo num mundo onde todo mundo concorda comigo. E se alguém não concorda comigo, então eu cancelo essa pessoa, ao invés de procurar debater com essa pessoa civilizadamente, educadamente, porque isso é um dos marcos de ser civilizado. É onde a gente pode discordar um do outro, mas ainda assim a gente pode se tratar com respeito, a gente pode se tratar com educação, a gente pode ouvir, refletir sobre aquilo que está sendo dito. E isso está sendo destruído pela cultura das redes sociais. Eu acho que isso tudo é feito para nos manter lá, né? Para nos gerar dependência, a gente ficar sempre lá, que no final das contas é gerando dinheiro para eles, né? Eu queria entrar nesse ponto do tempo que a gente gasta. Perfeito. Nas redes sociais, né? Que eu acho que é, assim, o principal problema, acho que é o principal ponto que a gente precisa discutir. Porque eu fiz uma pequena pesquisa lá na escola, hoje mesmo, com 8 pessoas, e a média que eu encontrei do tempo que as pessoas ficam no celular é 4 horas e 30 minutos por dia. Então, se for pensar aí que você gasta 8 horas dormindo, 8 horas estudando, você passa basicamente mais da metade do seu tempo livre no celular. E sem contar outras coisas, almoçar, fazer várias coisas. E a coisa que mais me assustou, eu acho que isso não é só nas pessoas da minha escola, as pessoas do mundo, eu acho que é entre nós também. A coisa que mais me assustou é que quase todo mundo sabia que aquilo faz mal para elas. Que aquilo atrapalha nos estudos, que aquilo atrapalha a mente deles, não é saudável. Mas mesmo assim não há nenhuma ação em relação a isso. E eu fiquei curioso, por que isso acontece? Por que a gente não age em relação a isso se a gente sabe que faz um mal tão grande? Acho que a palavra é conforto, sabe? Eu acho que as redes sociais, o nosso celular, elas criam a sensação de conforto, de pouco atrito, é tão fácil, tipo, mano, o movimento é só isso daqui. Eu posso ficar fazendo isso o dia inteiro, tá ligado? E é algo, assim, confortável de se fazer. E esse conforto, essa sensação de prazer, tem estudos sobre isso, né? Tipo, quando a gente tá no celular, quando a gente tá no Instagram, a gente solta pequenas doses de... Qual é o negócio? Dopamina. Dopamina. A gente solta pequenas... Eu ia falar ocitocina aqui. Sou bastante conhecedor da biologia. A gente solta pequenas doses de dopamina,
Mas, assim, são doses tão pequenininhas que não é o suficiente para você se sentir satisfeito. Tipo, você não usa o celular e sai do celular, tipo, pô, sabe? Tipo, que nem você bate um baba e você sai, tipo, caraca, ganhei o baba e tô feliz. Você não sai, você tá usando o Instagram, você não sai, assim, satisfeito. Você sai com a sensação de, vou voltar pro Instagram e vou ficar ali. Porque são doses tão pequenininhas, mas tão, tipo, imediatas. Porque cada vez você vê uma foto legal, um videozinho Eu legal. acho que as redes sociais estão substituindo um lugar que deveria ser um lugar de silêncio. Pra Também. pensar, sabe? Tipo, até em valorizar as relações que você tem, tipo, com amigos, familiares, com pessoas ao seu redor. E aí a gente prefere se ficar trancado num quarto e ver possíveis realidades no celular. E, tipo, isso tá atrapalhando muito o intelecto das pessoas, principalmente. Excelente. Está sim. Tá? Isso é um fenômeno já observado. Tá? Tá vendo um decréscimo, por exemplo, da capacidade de verbalização. Tá? Porque hoje as histórias são histórias de 30 segundos. Então, nós estamos perdendo a capacidade de verbalização, de conexão de ideias. Tá? Isso tem vários estudos aí apontando para isso. Mas, gente, a gente precisa entender uma coisa. A rede social, ela é feita para viciar você. Tá? Por trás da rede social tem uma inteligência artificial que conhece todos os seus gostos. Ela tem um registro de todos os seus movimentos, tudo que você já olhou, tudo que você já curtiu, tudo que você comentou. Então, essa inteligência artificial, ela trabalha para todo momento estar invadindo você com coisas que lhe dão prazer, que você gosta de ver, temas que você gosta, ideias que você gosta, para quê? Para que você continue preso ali. Tá? Quando você fala assim, uma pessoa passa 4 horas por dia, aquilo é uma espécie de um visgo, porque você vira uma história, aí quando você vê já tem outra, e tudo isso é calculado. Ele já sabe quais são os temas que você gosta, né, as suas áreas de interesse, e está trabalhando para manter você preso. Por quê? Porque por que você acha que essas empresas são tão bilionárias, essas empresas? Porque elas vendem um produto. Peraí, Instagram não vende nada, Facebook não vende nada, vende você. Tá? Isso, vende você. Você é o produto. Você é o produto, porque eles vendem você para os anunciantes. Entende? Então, diz assim, eu vou prender esse cara horas aqui na frente da tela, aí você aproveita e mostra o teu produto para ele. Tá? Então, as redes sociais vendem você. Você é o produto. Então, para vender você, elas precisam segurar você ali na frente dela. Tá? Tem uma frase muito legal de um documentário que acho que muita gente já viu, mas eu recomendo que vejam, que é o Dilema das Redes. Que a frase é o seguinte: só existem 2 indústrias que chamam seus clientes de usuários, que é o das drogas ilegais e o das mídias sociais. Excelente. Excelente. Falou tudo. Veja só. Você fica com a cabeça assim. Exatamente. Tem um detalhe muito interessante. No livro de Apocalipse, Seus drogados. O Senhor, ele mostra a queda da Babilônia. E aí ele fala dos produtos vendidos pela Babilônia. O que me chama a atenção é que um dos produtos vendidos pela Babilônia, que é um sistema, né? A Babilônia é o sistema desse mundo. Um dos produtos que a Babilônia vendia e que enriquecia vendendo eram as almas dos homens. Isso é muito sério. Tá? Veja, o Gabriel estava falando da coisa da dopamina. E, na verdade, é o seguinte, é que como é que uma pessoa ela vira alcoólatra? Certo? É o seguinte, ela vai aumentando a sua tolerância ao álcool. Certo? Porque, veja bem, a pessoa que não tem o hábito de beber, ela bebe um pouquinho, ela já sente uma certa alteração no seu corpo. Ela diz, poxa, alguma coisa estranha aqui, diferente está acontecendo. A pessoa que ela é uma alcoólica, né, ou alcoólatra, ela foi aumentando essa tolerância aos poucos, e chegou num ponto que, para ela ter o efeito que ela deseja, ela precisa ter uma dose muito alta daquilo. Então, o que as redes sociais estão fazendo com esse processo da dopamina é esse.
É esse processo, é que ela oferece para você esse banho de dopamina no seu cérebro. Quando você clica ali e, por exemplo, alguém deu um like no seu story, isso é um banho de dopamina no seu cérebro, certo? Pô, isso gera em você um prazer, uma satisfação. Quando você olha lá um story que você gosta, que você se identifica, pum, aí deu aquele banho de dopamina, Chega uma hora que você precisa de mais daquilo para sentir aquela mesma sensação de prazer. É o momento que a gente está vendo de hedonismo, né? As pessoas estão se acostumando muito com prazeres momentâneos. Então, as redes sociais vão agir dessa forma. Eles vão lançar um story, uma publicação, um vídeo que você goste, mas não vai se sentir satisfeito com aquilo, vai procurar de novo. E aí vai gerando lucro para elas. Exatamente. Eu acho que, para a gente concluir, né, eu acho que tem muita coisa para a gente discutir. A gente pode fazer até uma parte 2, porque esse é um assunto muito extenso. Mas, para a gente concluir, para a gente terminar, qual é a solução para isso? Para nós cristãos. Eu acho que eu tô com isso na cabeça. Que além da gente ficar preocupado com a nossa saúde, eu acho que a gente tem que ser exemplo também. A gente tem que ter essa preocupação de ser exemplo para o mundo no uso das redes sociais. E assim, eu me incluo nisso completamente, que eu não tenho, a gente não tem sido esse exemplo. A maioria dos cristãos não tem sido esse exemplo para o mundo no uso das redes, no tempo que a gente usa, porque a gente está ficando viciado e a gente não está sendo luz do mundo. E aí o mundo também está cada vez mais viciado, cada vez mais dependente do celular. Então, qual a solução disso? Como é que a gente se livra desse problema? Tá. Olha só, queria só fazer mais um comentáriozinho, tá? Antes de partir para essa conclusão. Que um outro aspecto é o excesso de informação. Tá? O excesso de informação, ele sempre gera ansiedade. E esse é outro dilema da geração de vocês. Ansiedade, excesso de informação. E informação desqualificada, onde você não tem como checar exatamente a fonte dessa informação. Então, veja, algumas gerações atrás, se eu quisesse pesquisar sobre um tema, eu tinha que ir numa biblioteca, eu tinha que abrir lá, por exemplo, uma enciclopédia. Uma enciclopédia, para uma informação estar listada naquela enciclopédia, essa informação era revisada por diversos especialistas daquela área. Então, quando aquela informação chegava até a mim, ela passou por vários filtros antes de chegar até mim. Hoje, com a rede social, isso não acontece mais. Tá? Então, chegam para você, todos os dias, informação que você não tem como checar a veracidade. Então, muito cuidado, porque você está sendo agredido por um excesso de informações, onde muitas dessas informações são falsas. Eu não estou falando de fake news, não estou falando porque tem órgãos, tem órgãos que então devem checar a veracidade, mas mesmo esses órgãos que checam a veracidade dos fatos, outro problema. Eles também têm as suas agendas, eles também estão debaixo de interesses econômicos e estão susceptíveis a falhas também. Tá? Recentemente teve aí um processo contra um desses órgãos que gerou uma condenação em primeira instância de um desses órgãos de checagem de fatos. Então, veja a encrenca que a gente está hoje. Tá? Problema. Então, hoje tem até mecanismos como a Deep Web, né? Sim, que sim. Você tem como... Eu posso fazer o senhor falando sobre Sim, algo que você não falou que e postar. você não falou, exatamente. Isso é deepfake. Deepfake. Isso, deepfake, Né? foi mal. Então, esse é o tempo que a gente está vivendo. Então, o que fazer? O que fazer? Então, o que fazer é exercitar o nosso discernimento. Mais do que nunca. A gente precisa exercitar o nosso discernimento. O apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 6, ele diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, a gente tem hoje uma escolha importantíssima que a gente tem que fazer. Do que a gente vai permitir que domine a nossa vida. E a gente tem duas possibilidades. Ou a gente vai entrar nesse redemoinho das redes sociais e a gente vai permitir que isso domine a nossa forma de pensar e, consequentemente, a nossa forma de agir. Ou, mais do que nunca na vida da gente,
a gente vai mergulhar na palavra de Deus e permitir que ela transforme a nossa mente e as nossas ações. Então, hoje, esse abismo ele está mais e mais claro e distante. Então, o que é que eu sugiro você fazer é aquilo que Paulo fala lá em Romanos 12, que Júlia já mencionou aqui esta palavra. Diz aqui o texto: apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no verso 2 ele diz: e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na NVT diz assim, olha só que interessante, na tradução NVT: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, essa é a fórmula. É deixar que Deus transforme o nosso jeito de pensar por meio da sua palavra. Porque esse é o caminho que Deus tem para mudar o nosso jeito de pensar. É a sua palavra. Então, faça o seguinte: se permita boas doses de vida real, todos os dias. Ande com gente de verdade. Cara, ande com a igreja. Sabe por quê? Porque na igreja você vai ter que aprender a conviver com gente que pensa às vezes diferente de você, que tem opiniões diferentes de você. Na igreja você vai ter que aprender a conviver com pessoas que têm um estilo diferente do seu, que têm um gosto diferente do seu, mas que é seu irmão, é sua família. Então, se permita boas doses de vida real, sabe? E quando a gente fala de igreja, a gente está falando de uma realidade de vida, de caminhar junto, de estar junto, de aprender a perdoar, de aprender a pedir perdão, de aprender a debater, a discutir ideias, sabe? Então, se permita e se medique todos os dias com uma dose imensa de vida real, para que você não seja sugado por essa vida de fantasia, por essa vida irreal, e para que você não esteja dominado por pensamentos que você às vezes nem está percebendo que estão dominando você. Vocês falaram muito bem aqui, e começa a mexer a forma de eu ver as pessoas. Então, se eu olho para uma pessoa e eu não curti o estilo dela, o jeito dela, então eu elimino essa pessoa do meu foco, do meu horizonte de relacionamentos. E quantas vezes na caminhada da gente eu fui muito abençoado por pessoas que eram muito diferentes de mim, no seu estilo, no seu jeito de ser, na sua forma de pensar. E eu não estou falando aqui de forma de pensar de algo antibíblico, não. Eu estou falando porque às vezes até mesmo dentro da própria Bíblia, a gente às vezes enxerga as coisas numa luz um pouco diferente do outro. Mas se você não tem esse convívio, e se você não está disposto a conviver com pessoas diferentes de você, talvez você já esteja dominado por esse pensamento que quer lhe dizer que você é o Senhor do mundo, que as coisas devem girar em torno do seu umbigo e dos seus próprios prazeres, e que quem pensa diferente de você precisa ser cancelado. Muito cuidado com isso. Então se cerque de vida real, se cerque de pessoas reais, e se alimente mais do que nunca da palavra de Deus, que é a única possibilidade de você ter sanidade no meio dessas águas tão loucas que a gente está vivendo. Amém. Então, gente, foi isso. Queria agradecer ao pastor Gabriel. Nada. Muito boa conversa. E aí, Júlia, gostou do primeiro podcast? Muito massa, velho. Eu aprendi muita coisa aqui. Sério. Foi muito bom mesmo. Então, gente, fiquem ligados aí nos próximos. A gente tem uma playlist aí a gente já teve outros 5 podcasts, assistam. Não esqueçam de curtir, deixar o like, né? Ativa o sininho de notificação. As nossas redes sociais. Vamos deixar que a palavra de Deus seja mais... Poste nos seus stories o link. Pode compartilhar, manda no grupo dos amigos para eles se conscientizarem sobre esse tema que é tão importante.
Então, agradecer de novo. E é isso, gente. Valeu. Valeu. Valeu, galera!